E aí, gente profunda, sejam bem-vindos a mais um Código da Alma. E eu estou aqui hoje para conversar com você sobre as crianças da nova era. Então, fica comigo que você vai conhecer 3 tipos de crianças da nova era, que pode ser o seu filho, pode ser você, e como lidar com eles. Solta a vinheta, pessoal! Eu não sei se é porque eu sou Áries com ascendente em Áries, não sei se é porque eu tenho um jeito moleque, né, um jeito criança de levar a vida, mas eu sempre tive mais afinidade com as crianças do que as outras faixas etárias enquanto eu atendia no consultório de terapia holística. Então foi natural, assim, que o meu ponto de atração trouxesse crianças para os atendimentos. E eu adorava atender criança, porque elas são rápidas, elas são espertas, elas entendem rapidamente os conceitos, elas aplicam os conceitos que a gente ensina no consultório e elas se curam muito mais rápido. Então eu acho que a faixa etária que fechava mais com o meu jeito eram as crianças. Durante 15 anos eu atendi muitas crianças e 80% do meu público estava entre 1 ano de idade e 16 anos de idade. E o restante eram adultos, né, idosos e outras faixas etárias. Então eu acabei me especializando nelas, acabei desenvolvendo uma relação muito bonita com elas, eu tenho muita afinidade com criança. E eu trouxe esse vídeo hoje porque muitos pais, né, têm dúvidas de como lidar com os filhos, com essas crianças da nova era, que tem essas características de crianças índigo, cristal, arco-íris, golden. São muitas gerações, né, que os espiritualistas falam. Crianças que têm a mediunidade muito aberta. Sabe o acidente aí na frente? Sim. Alguém se machucou. Uma moça. Ela morreu. Onde ela está? Em pé do lado da minha janela. Que já nascem sabendo das coisas, por que isso acontece, então é sobre isso que a gente vai falar hoje. Bem, eu vou falar aqui de 3 tipos, então, de crianças que são mais frequentes você encontrar por aí. É mais recorrente. O que acontece? De tempos em tempos, vem novas levas de gerações atualizadas, né, de tecnologia, que precisam ajudar a Terra a dar um salto quântico, precisam ajudar a Terra a evoluir, a crescer. Então essas crianças nascem em massa, espalhadas pelo mundo, para ajudar a Terra a saltar de nível, para ajudar a Terra a evoluir. E aí, a última leva grande que veio, né, de crianças, foi no pós-guerra. E aí, o que acontece? Essas crianças do pós-guerra, elas começam a nascer em vários países do mundo, aos poucos, e começam a causar grandes transformações tecnológicas, transformações sociais, transformações na ciência. Até que quando o mundo está pronto para receber mais delas, elas começam a vir no maior número. Então, todas as fases que a humanidade já passou, em todas as épocas, sempre houveram crianças da nova era. Mesmo na Idade Média, eu tenho certeza que o Leonardo da Vinci era uma criança da nova era, porque ele veio desafiar conceitos, ele veio fazer muitas coisas diferentes daquilo que se estava acostumado a fazer. Então, sempre tem e sempre vai ter. Mas eu vou falar especificamente aqui de 3 levas que aconteceram agora, nas últimas décadas, e que realmente levaram o nosso mundo para um outro patamar. Então, a primeira grande leva, assim, que causou uma revolução no mundo foi a geração das crianças índigo, que hoje não são mais crianças, já estão na fase dos 40 anos, porque começaram a nascer no final dos anos 70. Essas crianças, elas tinham, eu digo tinham a característica porque hoje elas já são adultas, né? Tinham a característica de ter o sistema frontal, o chakra frontal muito desenvolvido, a mente muito acelerada e são pessoas muito voltadas para a tecnologia. Ou seja, essas crianças que nasceram no final dos anos 70, que tiveram o primeiro contato com videogame, com Atari, com os jogos eletrônicos, com fliperama, com os primeiros computadores. Quando surgiu a Microsoft, essas crianças tinham 15 anos, 14 anos. Por que eu sei disso? Porque é exatamente a minha geração. É exatamente a fase em que eu nasci. Com 15 anos eu peguei um mouse na mão pela primeira vez, né? E aí tinha aquela propaganda, Microsoft, janelas para o mundo, que era o sistema Windows que estava sendo lançado. Então, essas crianças, elas foram capazes de trazer a tecnologia para o mundo. O nome do cara da época.
Me fugiu. Steve Jobs. Steve Jobs. O Steve Jobs com certeza foi uma criança índigo. O Bill Gates com certeza é uma criança índigo, porque eles revolucionaram o mundo tecnológico através de uma mente que funciona em rede. Então, essa geração de crianças índigo, ela foi muito responsável pela revolução tecnológica do mundo. Depois dos índigo, lá por 1998, começaram a vir em massa as crianças cristal. As crianças da geração cristal, elas vieram trazer mais sensibilidade e espiritualidade ao mundo. Então, normalmente são crianças que têm os olhos muito grandes, olhos claros e que elas têm um magnetismo no olhar. São crianças tranquilas, são crianças que normalmente, né, vão pro lado vegano, que se recusam a comer carne desde que nascem, não gostam, né, de ver sofrimento no mundo animal, não se recusam, por exemplo, filho, come essa galinha. Aí a criança vai perguntar, mãe, mas a galinha é um bicho, eu não vou comer, sabe? Ela entra nesse embate filosófico, nesse tipo de discussão, porque ela vem para trazer uma nova geração espiritual para o mundo. I don't eat them ever again. Oh, do you think, so what will you eat instead? I will eat whatever there's on the table, but not chicken or meat. São crianças que naturalmente meditam, são crianças que naturalmente mudam a energia do lar, do ambiente, a energia dos pais. São crianças que muitas vezes convidam os pais para se espiritualizar, né? Então essa é a geração cristal, que veio no final dos anos 90. Aí, eu falando aqui, você já deve estar pensando aí, né, e vendo se seu filho é cristal, se seu neto é cristal. E paralelo à geração cristal, veio também a geração das estrelas, que são as crianças das estrelas, que começaram a nascer um pouco depois, lá no início dos anos 2000. E essas crianças, elas têm características incríveis, porque elas parecem extraterrestres. E.T. E.T. Não parece que elas são da Terra. Elas dominam as tecnologias, elas entendem de programação de jogos, de computadores, elas são muito sensíveis à energia, então são crianças que normalmente elas têm um porte físico pequeno, tem aquele jeitinho nerd, elas usam óculos, são pequenininhas, são franzinas, elas vivem doentes porque o mundo é um lugar muito hostil para elas, né? É um lugar onde tem poluição psíquica, sonora, poluição química. Então, como elas têm uma estrutura muito frágil, são muito sensíveis, é muito difícil para elas aceitar o mundo como ele é. E elas vêm justamente para inventar novas tecnologias autossustentáveis para tornar o nosso mundo melhor. Então, uma das características das crianças das estrelas: tem uma inteligência muito acima da média, muitas vezes superdotadas em alguns campos da ciência, tem uma sensibilidade extrema com relação ao ambiente, tem uma elevada sensibilidade para a energia e as emoções de outras pessoas, demonstram capacidades psíquicas notáveis, são capazes de manipular os campos energéticos sutis que estão em volta e dentro do corpo, são capazes de usar forças cósmicas e terrenas na cura e são capazes de se comunicar por meio da telepatia e da intuição com outras pessoas e com a consciência universal. Muitas vezes a energia dessas crianças das estrelas afetam equipamentos eletrônicos ou elétricos, causando mau funcionamento. E podem até usar a telecinesia e mover objetos, né? Mudando a configuração energética desses objetos e a relação deles com o meio ambiente. Então eu acredito que pessoas como a Helena Blavatsky, o Yogananda, a Madre Teresa, o Gandhi, eles já eram crianças cristal, só que ou das estrelas, né? Alguns cristal, outros das estrelas. Só que eles vieram numa época bem mais antiga, onde quase não tinha esse tipo de criança aqui na Terra. Então, normalmente vem uma turma de mestres que são dessas gerações, eles encarnam juntos, né? Como foi o caso do Yogananda, da Helena, e não juntos, né? Porque eles têm diferenças assim dentro da encarnação, mas vamos dizer que no mesmo século, né? O Papa João Paulo II, vários mestres, assim, vários mentores, eles encarnam junto, ancoram uma determinada energia na Terra e depois as outras turmas começam a vir. Então eles vêm realmente para abrir os caminhos da humanidade para que essas outras crianças venham fazer o restante do trabalho. Então, como lidar com essas crianças? Não adianta você querer impor as mesmas regras que seus pais impuseram para você, né? Não adianta você querer que as coisas se mantenham de forma tradicional,
porque eles vêm para desafiar conceitos, eles vêm para mudar o mundo. Então aquele seu mundo da época da sua infância não serve mais para o seu filho. Até porque com o avanço tecnológico de hoje, com a quantidade de informação que as crianças têm, seria até meio bizarro a gente querer, né, impor as verdades que os nossos pais trouxeram da infância deles e aplicar nessas crianças. Então, um dos melhores remédios, né, para isso, um melhor antídoto para lidar com isso, principalmente com a fase da adolescência, da rebeldia, é conversando e dando exemplo, né? É aquilo que a gente fala às vezes, né, no velho ditado. A palavra ensina, o exemplo arrasta. Então não adianta você querer dizer pro seu filho não fumar se você fuma, não ir pra balada se você vai. Não adianta você querer dizer pro seu filho não ter maus pensamentos se você tem maus pensamentos. Ou dizer para ele parar de reclamar se você vive reclamando da vida. Então o melhor exemplo é você, né? Que é o pai, que é a mãe, ou que é o responsável por essa criança. Muitas vezes é vó, é tia, mas você precisa ter um comportamento que sirva de espelho para ele. E aí essas crianças vão se desenvolver bem e vão conseguir ter a felicidade que elas buscam. É isso, eu queria deixar essa mensagem para vocês, principalmente nessa semana, né? Que é a Semana das Crianças. E eu queria mostrar um projeto que eu criei justamente para elas, né? Porque como eu tenho muita afinidade com elas e muito amor pelas crianças, eu quis criar alguma coisa especificamente para elas. Muitos de vocês sabem que eu escrevi um livro chamado Grandes Mestres da Humanidade, que é um livro que conta a história dos mestres e ele foi criado justamente para que os jovens tenham exemplo e tenham referência. E esse ano, então, eu lancei o meu livro de colorir dos Grandes Mestres da Humanidade. Ele não é só um livro de colorir, ele tem aqui as imagens dos mestres, né, para que você possa colorir, mas ele tem também um texto que pode ser lido pelos pais, pelos avós, para as crianças, e tem uma pergunta também. Você tem Deus no coração? Essa é a pergunta do Yogananda. É como se fosse um coach com os mestres, né? Eles te fazem perguntas e a história que está aqui é uma história muito lúdica. É uma história que as crianças têm capacidade de entender e você, né, que me assiste, você que é mãe, que é pai, também. Então você vai pintando, vai entrando na energia do mestre e vai evoluindo com eles. Aqui os arcturianos, já que eu falei nas crianças das estrelas, né, os arcturianos, nossos amigos extraterrestres. Então tem 50 mestres aqui nesse livro de colorir e se você quiser adquirir, eu vou deixar um link aqui embaixo, tá? Você entra nesse link e adquire que a gente manda entregar pra você, tá bom? Então, gente, pra quem não me segue ainda no Instagram, o meu Instagram é @pat.temudo.cândido, tá? Pra quem quiser me seguir lá, eu coloco fotos da minha vida particular, dos bastidores da Luz da Serra, interajo, coloco frases dos mestres, eu acho que você vai gostar. E eu queria pedir a sua ajuda para você nos ajudar na campanha para chegar a 1 milhão de inscritos aqui no YouTube. Quando a gente chegar em 1 milhão, o nosso tema é mais divulgado pelo YouTube, mais pessoas vão ter acesso, né? O nosso mundo melhora com isso. E além disso, a gente vai fazer uma doação de uma grande quantia para uma instituição de caridade. Então nos ajuda nessa campanha e avisa os seus amigos para se inscrever aqui, para ativar as notificações, tá bom? Então é isso, um grande beijo e muita luz!